Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra. É com grande satisfação, amados irmãos e irmãs em Cristo, que nós abrimos este programa, lembrando a todos vocês a respeito da nossa primeira conferência evangelística, que acontecerá nos dias 29, 30 e 31 deste mês de março, no exato feriado de Semana Santa, na sexta-feira, no sábado e no domingo. O tema desta conferência será Eles Não o Conheceram. Falaremos a respeito do grande mistério da encarnação do Verbo, como que Deus se fez carne, como que o Eterno veio habitar entre os homens, andar entre os homens, e os homens, portanto, não o conheceram, razão porque o mataram, razão porque o crucificaram. Estaremos falando na ocasião a respeito da morte e da ressurreição do Senhor. Portanto, coloque na sua agenda para que você e a sua família esteja conosco em uma de nossas igrejas, aqui em Taguatinga, tanto quanto em Planaltina e também em Goiânia. A conferência acontecerá nas 3 igrejas, nos mesmos dias, os 3 dias, às 19h30. Se você acessar nosso site, devoltaapalavra.com, lá você encontrará todas as informações necessárias, tanto quanto ao longo deste programa, no seu televisor passará aí o endereço da igreja de Taguatinga, de Planaltina e também de Goiânia. Coloque na sua agenda para que você possa estar conosco, você e a sua família. Chame pessoas que ainda não declararam a sua fé pelo Evangelho e esteja conosco em uma de nossas igrejas para que tais pessoas sejam então ministradas pela palavra de Deus, ministradas pelo Evangelho. Lembrando que a Escritura declara que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Portanto, devemos nós anunciar, proclamar, anunciar o querigma de Deus, para que as pessoas ouvindo possam então receber do Senhor a fé, para que creiam no Evangelho e crendo sejam salvas, sejam libertas, sejam curadas, sejam restauradas. Em qualquer uma de nossas igrejas do Ministério de Volta à Palavra, você poderá então acompanhar esta conferência que acontecerá nos dias 29, 30 e 31 do mês de março. Será uma sexta, um sábado e um domingo, respectivamente, todos os dias às 19h30. Vamos abrir neste momento a Palavra de Deus. Eu quero convidar a vocês a pegarem suas Bíblias e a nos acompanhar então em mais uma ministração. Nós temos falado ultimamente a respeito de apologia, é uma série apologética, ou seja, são mensagens que visam trazer um esclarecimento a respeito da verdade de Deus à luz da sua palavra, fazendo ao mesmo tempo uma oposição e mesmo uma refutação às falsas doutrinas, aos falsos evangelhos. Na verdade, todo cristão genuíno, todo cristão verdadeiro precisa, em algum momento da sua experiência, parar um pouco e então voltar o coração e os olhos para o Novo Testamento, para os 27 livros do Novo Testamento, para fazer uma avaliação e mesmo uma reavaliação daquilo em que ele crê e pratica. Haja vista que vivemos nos últimos dias,
São dias difíceis, como diz o apóstolo Paulo. São dias, como diz Jesus em Mateus 24, em que surgiriam muitos falsos profetas, surgiriam muitos falsos cristos, com as suas doutrinas de demônios, doutrinas enganadoras. E é por isso que nós temos que parar um pouco e refletir diante da verdade bíblica, levando em conta que a Escritura declara que existe a doutrina de Deus. Você pode ver isso em João Evangelho, capítulo 7, versículo 16 e 17, como o próprio Jesus declara: se alguém quiser fazer a vontade do meu Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela procede de Deus ou se eu falo de mim mesmo, se a doutrina é de Deus ou se ela procede de mim mesmo. Veja que o próprio Jesus, ele dá testemunho a respeito da doutrina de Deus. Mas veja que a Bíblia também nos fala a respeito de duas outras doutrinas, ou dois outros tipos de doutrinas que estão em oposição à doutrina de Deus, que é a doutrina de homens, conforme está em Colossenses capítulo 2, versículo 20, e até mesmo doutrina de demônios, como está em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Então, diante dessa advertência que a Escritura nos traz e desse conhecimento de que nos dias em que vivemos há tanta doutrina de Deus sendo pregada, como doutrinas de homens e doutrinas de demônios, então aqueles que são servos de Deus, aqueles que amam o Senhor, aqueles que querem estar e comparecer diante do Senhor naquele dia, totalmente purificado, sem mácula e nem ruga, e ser aprovado por Cristo no dia do tribunal de Cristo, precisa parar e considerar a respeito da verdade de Deus na Bíblia Sagrada, sobretudo no Novo Testamento. É por isso que essa série apologética visa um convite, visa chamar a você, meu irmão, e chamar você, a minha irmã, a uma reflexão, a pensar e a reconsiderar aquilo que temos ouvido e muitas vezes até mesmo praticado. Temos falado já a respeito do evangelho da prosperidade, do evangelho sem Deus, do evangelho sem Cristo, do evangelho da lei. Agora queremos falar hoje a respeito de um novo evangelho. Queremos começar a falar a respeito do evangelho carismático. E alguém pergunta: ora, pastor, o que é o evangelho carismático? Veja que, em momento algum, nós queremos restringir esse título, Evangelho Carismático, ao movimento carismático da Igreja Católica Apostólica Romana. Pelo contrário, quando falamos de evangelho carismático, queremos dizer do evangelho que exalta os dons espirituais e os coloca num plano primário, os coloca dentro de um plano fundamental, de maneira que a Bíblia acaba perdendo, na verdade, aquilo que há de mais importante. Calma, eu sei que você talvez neste momento já esteja levantando alguns questionamentos, mas logo você vai entender. Portanto, isto inclui todos os movimentos, desde o movimento carismático, já conhecido popularmente da Igreja Católica, quanto qualquer outro movimento evangélico cristão que porventura tem uma visão equivocada a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo, da manifestação e da prática dos dons do Espírito Santo na vida da igreja. Nesse sentido, há de se fazer aqui uma ressalva, porque quanto ao evangelho sem Cristo, quanto ao evangelho da lei, quanto ao evangelho da prosperidade, quanto ao evangelho ascético que até então nós tratamos, nós sempre os chamamos de falsos evangelhos. Por qual motivo? Porque são evangelhos que estão numa oposição frontal ao evangelho de Deus que está aqui no Novo Testamento. Entretanto, o evangelho carismático, nós não vamos chamá-lo de falso evangelho. Haja vista que, quando se fala da pessoa do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, das manifestações do Espírito Santo, dos ministérios do Espírito Santo, das operações do Espírito Santo, ora, isso é bíblico. Não se pode falar que um tema bíblico seja antibíblico ou esteja em oposição ao verdadeiro evangelho. Portanto, nós não ousamos declarar este evangelho carismático como um falso evangelho. Alguém diria: pastor, então o que você vai tratar, já que está dentro de uma série apologética? Se não é um falso evangelho, o que é? Nós diríamos que esse evangelho carismático, que é um evangelho pentecostal,
que prioriza o Espírito Santo e os seus dons, colocando-os num plano principal, de maneira que toda a vida e toda a busca do povo pentecostal visa alcançar tais manifestações, tais experiências. Vamos dizer que este evangelho, na verdade, é um evangelho equivocado quanto à ordenação hierárquica das doutrinas bíblicas. Eu posso explicar isso de maneira mais clara. Veja, toda a Escritura, ela possui várias doutrinas. Então, há doutrinas em toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Entretanto, essas doutrinas, elas não estão lado a lado, numa relação de igualdade. Pelo contrário, há uma ordem hierárquica das doutrinas bíblicas, de modo que todas elas devem convergir para e sustentar a maior de todas as doutrinas, o maior de todos os ensinamentos da Escritura Sagrada, que é o supremo propósito de Deus. Na verdade, todas as doutrinas criadas por Deus, que estão na sua palavra, visam conduzir os filhos de Deus a uma condição final em que alcançarão neles e por meio deles o cumprimento da vontade do coração de Deus. Portanto, aquilo que a Bíblia chama de vontade do coração de Deus, que é o beneplácito da sua vontade, conforme encontramos em Efésios capítulo 1, isso é o que há de mais importante. Portanto, nenhuma outra doutrina pode suplantar aquilo que a Bíblia chama de beneplácito da vontade de Deus, que nós costumamos chamar de o supremo propósito da vontade do coração de Deus. Quando falamos desse supremo propósito, queremos dizer que Deus, na sua infinita sabedoria e de acordo com o seu coração, Ele escreveu, Ele decretou toda a história com vistas a alcançar o seu propósito, aquilo que está no seu coração. Querem ver algo? Abra sua Bíblia no livro de Efésios e veja como que a Bíblia declara esta verdade. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, que nos dizem assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Veja, meu amado irmão, o que a Bíblia diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Ou seja, Deus, em um dado momento, exatamente na era da nova aliança, na era do Novo Testamento, nessa era da realidade, nesta era do Novo Testamento, de Cristo para cá, Deus, o Pai, revelou a vontade secreta, a vontade misteriosa do seu coração. Todos aqueles que dizem servir a Deus precisam conhecer a vontade do coração do seu Senhor. Do contrário, como é que nós poderemos servi-lo de modo a sermos agradáveis a Ele? Então a Bíblia diz que houve aqui o desvendamento do mistério da vontade, que a Bíblia chama que é o beneplácito do seu coração, ou seja, é o bom prazer do seu coração. Ou seja, quando Deus então cumprir com esse mistério, que significa que Ele propôs em Cristo de fazer convergir na pessoa de Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, Deus então encontrará o seu supremo prazer. Deus estará plenamente satisfeito, de maneira que tudo o que Deus planejou, tudo o que Ele projetou, visa a glorificação plena do seu Filho. Haja vista que a revelação de Deus se dá, sobretudo, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então, tudo deve convergir para aquele grande dia. Todas as doutrinas bíblicas devem servir de suporte, devem servir de impulso, devem servir de caminho para que este propósito supremo, que é a verdade a respeito de Cristo, se concretize plenamente. É por isso que em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9 e 10, é dito que Deus então exaltou o seu Filho, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para quê? Para que diante dele se dobre todo joelho, e que toda boca e toda língua nos céus, na terra e debaixo da terra confessem, por fim, que Jesus Cristo
é o Senhor. É o que diz aqui no capítulo 1 de Efésios, versículo 10, de fazer convergir nele. Quando? Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Então, esta é a doutrina suprema. Jesus Cristo, quando fala da pessoa de Cristo, da sua obra, do seu ministério, de tudo aquilo que ele é, de tudo que ele realizou, de tudo que ele há de realizar e de como que a história vai convergir plenamente nele, em Cristo, portanto, está aqui a suprema verdade da Escritura. É a doutrina por excelência. Nenhuma outra doutrina pode suplantar esta. Quando algum grupo religioso, cristão, evangélico, por exemplo, passa a pregar veementemente, com todos os seus esforços, e emprega todos os seus recursos para pregar, por exemplo, o sábado do 7º dia, como dia de descanso, como se guardar aquele dia fosse o que agradasse a Deus plenamente, e que tudo que Deus requer de nós é que nós guardemos esse dia, na verdade estão a eleger uma doutrina de caráter inferior ou de caráter secundário no lugar acima da doutrina principal. Quando, por exemplo, pregam o uso do véu sobre a cabeça, ou a doutrina do lava-pés, ou que seja o ósculo santo, veja que tudo isso são temas bíblicos. Entretanto, quando colocam tais doutrinas que servem tão somente de suporte para a projeção da grande verdade, da maior doutrina, que se trata da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, da sua pessoa, então eles erram. Então isso tem acontecido com a doutrina do Espírito Santo. O movimento pentecostal ou o movimento carismático, que é mais abrangente, que inclui também outros segmentos que não são exatamente evangélicos, mas que trilham no mesmo caminho, perseguindo a experiência pentecostal. Então este movimento, eles erraram quando, tomando algo bíblico, que é a doutrina do Espírito Santo, a doutrina dos dons do Espírito e suas manifestações, quando exaltaram isso de tal maneira que agora conduziu a igreja a uma vida, a uma prática, a uma busca cujo alvo se reduz numa mera experiência. É um ciclo que não cessa de buscar experiência pela experiência, ao passo que se tem perdido de vista o que há de mais importante na Escritura, que é a pessoa de Jesus Cristo. Talvez alguém diga assim, pastor, mas você está então inferiorizando a pessoa do Espírito Santo em relação a Jesus Cristo? Eu diria que não, porque foi o próprio Deus quem estabeleceu esta economia a respeito da Trindade Divina. Foi o próprio Deus que colocou o Filho como servo de Yahvé. Então, quando a Bíblia fala que Jesus é o servo de Yahvé, que o Filho é o servo do Pai, que veio a serviço do Pai, fazer a vontade do Pai, revelar o Pai, falar a palavra do Pai, isso não faz de Cristo inferior ao Pai, no sentido da divindade, em nada. Pelo contrário, isso revela a economia de Deus sendo cumprida mediante a revelação de Deus enquanto Deus triuno. Então, se o Filho jamais pode ser inferiorizado quanto à sua essência divina em relação ao Pai, semelhantemente o Espírito Santo não está sendo colocado num grau inferior quanto à sua divindade em relação ao Filho e ao Pai. É apenas uma questão da economia divina. Mas isso eu quero mostrar e declarar mediante um estudo da Escritura. Você tem que ter a sua Bíblia em mãos para acompanhar o que a Escritura declara a respeito desta doutrina, que é importante, não é a principal, mas que é importante porque vai construir um caminho e nos será de suporte para alcançarmos então o que há de mais importante. Mas veja, aqui há dois textos da Bíblia Sagrada que nos mostra, nos revela com muita clareza que Jesus é o centro da Escritura Sagrada. O primeiro texto está em João, Evangelho, no capítulo 5. Quero que você abra a sua Bíblia comigo e veja então os versículos 39 e 40, que nos dizem assim, capítulo 5 de João, versículos 39 e 40. Jesus falando para os fariseus e escribas: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Veja que palavra de Jesus Cristo ao judaísmo, sobretudo para os líderes da religião judaica que tinham a lei e os profetas
na mais alta consideração. Jesus fala assim, olha, vocês examinam as Escrituras, e Escrituras nesse contexto refere-se a todo o Antigo Testamento, como por exemplo a lei, os profetas e os salmos. Dizem, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam que nelas há vida eterna. E Jesus fala, e são elas que testificam de mim. Esta é uma declaração explícita, é uma declaração clara de que a Escritura veterotestamentária, que são a lei, os profetas e os salmos, conforme definidos por Jesus em Lucas capítulo 24, versículo 44, o Antigo Testamento, essa escritura do Antigo Testamento servia para testificar a respeito de Jesus Cristo. De maneira que o Antigo Testamento é uma testemunha de Jesus, foi escrita com o objetivo de falar a respeito daquele que havia de vir. São profecias mediante a lei, que apontava, que prefigurava, que tipificava aquele que haveria de vir, ou de profecias explícitas que profetizavam o Messias vindouro. Então veja nesse texto que Jesus diz que a escritura do Antigo Testamento era sua testemunha e, portanto, a escritura do Antigo Testamento é cristocêntrica. O que há de mais importante no Antigo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo e, consequentemente, a sua obra que ele veio realizar. A grande queda dos judeus e a grande contradição do judaísmo foi que eles se agarraram a um conjunto de doutrinas que tinham por objetivo apontar o Messias, revelar o Messias, testificar do Messias ou tipificar o Messias por meio de sombras, figuras e símbolos, para então crucificar o próprio Senhor. Ficaram com as doutrinas que falavam a respeito dele, porque não conseguiram ver Jesus, não conseguiram ver o Filho de Deus, não conseguiram ver o Messias nas páginas do Antigo Testamento, acabaram por matá-lo e ficar apenas com a casca das doutrinas simbólicas que apontavam para ele. Então veja que o Antigo Testamento, conforme as palavras do próprio Jesus em João capítulo 5, versículo 39, tem Cristo por centro, portanto, é uma escritura cristocêntrica. Um outro texto está aqui em João Evangelho, abra sua Bíblia, no capítulo 16, quando Jesus aqui ele profetiza aqui a escritura que haveria ainda de ser escrita, que seria o Novo Testamento. João, capítulo 16, versículo 13 e 14, que diz: quando vier, porém, atente, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Vejam, amados irmãos, que Jesus está dizendo aqui aos apóstolos, os capítulos 14, 15, 16 e 17, é um diálogo de Cristo com os seus discípulos, é um discurso que Cristo faz a respeito da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição e mesmo da era do Novo Testamento, da era da igreja. Jesus falando aos seus apóstolos o que seria então depois de sua morte e ressurreição. E Jesus disse que o Espírito Santo que seria enviado haveria de conduzi-los a toda a verdade, haveria de conduzir os apóstolos a toda a verdade, ou seja, o Espírito Santo enviado haveria de levar os apóstolos a ter uma revelação e uma compreensão plena a respeito da verdade, porque até aquele momento eles não podiam compreender muitas coisas. Depois da morte e ressurreição de Jesus, aí viria o Espírito Santo com o fim de trazer a luz plena a respeito da verdade, porque os apóstolos, como verdadeiros fundamentos da igreja, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 20, que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, eles então deveriam receber a revelação do Novo Testamento, que é toda a verdade, que é a plenitude da verdade, e estabelecê-la em forma de escritura. Mas veja o versículo 14 que diz: ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Assim como Jesus veio em carne,
o Verbo se fez carne, para testemunhar do Pai, para glorificar o Pai, e portanto veio a serviço do Pai, agora o Espírito Santo seria enviado para glorificar o Filho, para testemunhar do Filho, para revelar o Filho, e portanto ele viria a serviço do Filho. E é neste ponto que eu quero agora deixar claro aqui, deixar bem fechado nas vossas mentes o que eu quis dizer no início dessa mensagem, como que o Evangelho carismático, embora não seja um falso evangelho, porque a pessoa, a obra, dons e manifestações do Espírito Santo são bíblicos e são doutrina do Novo Testamento, embora seja verdadeiro, mas eles erraram na classificação, na hierarquização de todas as doutrinas do Novo Testamento. Eles pegaram a doutrina do Espírito Santo, que visa conduzir a igreja a Cristo. O Espírito Santo não quer atrair para si as pessoas. O Espírito Santo não quer ministrar o dom pelo dom. Ele não quer trazer experiências pela experiência. Não é função, nem propósito, nem objetivo do Espírito Santo simplesmente levar as pessoas a buscar o dom de línguas, ou mesmo a levar as pessoas a rolarem pelo chão, a colarem na parede, a latirem como cão, ou a ficarem sorrindo como se estivessem num teatro, assistindo alguma comédia. Não é função do Espírito Santo levar as pessoas às mais esquisitas manifestações. A obra do Espírito Santo é una. A obra do Espírito Santo só tem um único objetivo. Ele veio glorificar o Filho e, portanto, toda a sua obra, desde os ministérios, os dons, suas manifestações no corpo de Cristo, os membros, esse trabalhar do Espírito, visa levar os crentes a um conhecimento da pessoa de Jesus, a um conhecimento da sua obra, para que os crentes experimentem o Cristo crucificado, para que a igreja experimente o Cristo ressurreto, e assim vá se formando cada vez mais o novo homem, vá se edificando a igreja. A doutrina do Espírito Santo e de sua obra não deve ocupar a centralidade na casa de Deus. Na verdade, embora seja uma doutrina verdadeira e, de certo modo, importante, não ocupa lugar primário, não ocupa lugar precípuo, não se torna o fulcro do Novo Testamento, porque o fundamento é Cristo, a verdade é Cristo. O Espírito vem como um agente para conduzir as pessoas a Cristo, para convencer o mundo a respeito do pecado da incredulidade por terem ele matado a Cristo. Vem convencer o mundo da justiça para declarar que aquele a quem o mundo crucificou, este foi recebido à direita do Pai e, portanto, ele é o justo, ele é a justiça. O Espírito vem convencer o mundo, vem declarar o mundo culpável, de modo que o mundo agora perceba que agora não somente Satanás está condenado, mas o mundo está condenado, porque Satanás já foi julgado quando Cristo morreu na cruz do Calvário. O Espírito vem para declarar o Filho, para exaltar o Filho, para glorificar o Filho, e, portanto, a sua doutrina a respeito da sua pessoa e obra deve ocupar o seu devido lugar no Novo Testamento de suporte, de projeção para a grande e maior verdade que é Jesus Cristo. Bem, eu quero neste momento deixar essas palavras tão somente como uma introdução. Nós ainda ministraremos nas próximas semanas várias mensagens que fundamentam, que provam, que declaram biblicamente esta verdade que hoje estamos falando. Eu quero tão somente neste momento estender nosso apelo para que você que assiste a este programa, que ama a palavra de Deus e quer ver este programa avançar e continuar na televisão, que você abra o seu coração e nos ajude. No nosso site, devoltapalavra.com, você vai lá em doações e lá você poderá fazer a sua oferta voluntária, de amor, com alegria, sem coerção, sem pressão, sem acusação, sem nenhum tipo de ameaça, aquilo que Deus colocar no seu coração para nos ajudar a manter esta obra. Não estamos vendendo nada, não estamos prometendo nada, estamos apenas contando com a sua boa vontade, com o seu amor, com aquilo que Deus tem colocado no seu coração e que certamente servirá para abençoar muitas vidas pela continuidade e manutenção
deste programa. Eu tenho plena certeza que há muitas pessoas que desejam nos ajudar, mas que até então não tinha esta oportunidade. Agora está sendo estendida para que Deus possa então usar a cada um de vocês como instrumento de bênção para o seu louvor e a sua glória. Tenham, portanto, todos um bom dia e Jesus Cristo é o nosso Senhor.